Boa tarde, amigo paroquiano que nos acompanha nessa tarde maravilhosa desse sábado, 10 de agosto. Hoje, nós da PASCOM, da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, estamos trazendo uma novidade para você. É o programa Conhecendo a Minha Comunidade. E a partir de agora você vai conferir qual a comunidade que a PASCOM vai trazer até você para conhecer melhor. Confira comigo. Na estreia do nosso primeiro programa, vamos conhecer a cidade que é abençoada por Nossa Senhora. Vem com a gente conhecer Heriotaba. Iniciando o programa de hoje, nós vamos falar sobre a história da colonização do espaço que hoje se denomina Heriotaba. Estamos aqui nas terras da antiga fazenda Pelo Sinal. Estamos aqui com o professor Edivan, formado em História, mestrando em Ciências Sociais, um dos autores também, né, do livro Heriotaba, Cidade da Gente. Boa tarde, professor Edivan, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Boa tarde, Gerardo, boa tarde a todos. Desde já é um prazer muito grande estar aqui e a gente poder comentar um pouco sobre a origem do nosso município, né? E vamos começar por aí, né? Justamente sobre a nossa origem, né, a ocupação de Heriotaba. Professor, a gente sabe que algumas cidades, né, têm a sua origem por missões jesuítas, né, por outros tipos de ocupações, mas a nossa cidade, a nossa realidade, como surge a ocupação do nosso município? Pronto, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui, Gerardo, é o seguinte: uma coisa é o passado, outra coisa é a história sobre esse passado. Ou seja, a história é sempre um ponto de vista em um determinado tempo sobre um fato ocorrido em outro tempo. Por isso que ela muda, que ela não é absoluta. Então, o que nós podemos falar sobre o passado de Heriotaba? Antes de qualquer coisa, a gente tem que saber o seguinte, que antes da chegada do português, do europeu, esse território ele já pré-existia biologicamente, ele já pré-existia culturalmente, já existiam aqui povos, ou vivendo de forma nômade, ou até de forma integrada a terra, mas aqui já existiam pessoas, tá bom? O processo ocupacional, que veio para nós com a ideia do que seria uma civilização, ele foi, acima de tudo, uma ruptura com o modo de vida que já existia aqui antes de Cabral, tá entendendo? Muitas cidades do sertão, elas têm sua origem especialmente ligada ao quê? A questão da pecuária, da criação. Porque quando você vai para o processo colonial brasileiro, você vai ter os ciclos econômicos. O primeiro grande ciclo econômico vai ser a cana-de-açúcar. Isso vai se restringir ao litoral, praticamente, especialmente as regiões que hoje é Pernambuco, Bahia. Mas quando você vai para o interior do Brasil, o interior do sertão brasileiro, por exemplo, o Ceará, qual é o grande ponto da ocupação desses territórios mais dentro do país? A pecuária. Então, a própria história cearense ela vai dizer que algumas cidades do Ceará elas vão ter sua origem ligada a dois movimentos específicos, ou ao movimento missionário, a questão da missão, especialmente a missão jesuíta. Ou surgimentos dessas vilas e posteriormente cidades. A partir das missões jesuítas ou a partir das famosas fazendas criatórias.
Por exemplo, vou dar aqui uma referência básica. Viçosa do Ceará. Viçosa do Ceará surgiu de uma missão jesuíta. Mas, por exemplo, Heriotaba, Sobral e outras cidades que nós podemos encontrar aqui nas redondezas, elas vão surgir de fazendas criatórias. Como é o caso de Heriotaba, tá entendendo? Que tem seu passado, vamos dizer, criatório, ligado ao surgimento de 3 fazendas, batizadas jocosamente de Fazenda Santa Cruz, Fazenda Pelo Sinal e Fazenda Livre nos Deuses. Né? Ao longo do tempo, a gente sempre teve um passado de Heriotaba ligado à Fazenda da Santa Cruz. A ideia da Santa Cruz, como se Heriotaba tivesse o seu surgimento ligado à Santa Cruz, que não desmerece o lugar, é claro que teve também. Mas não se pode esquecer que nós também vamos ter outras fazendas. As outras duas fazendas, a Fazenda Pelo Sinal e a Fazenda Livre nos Deuses. Aí você vai perguntar, e por que às vezes essa ideia da Fazenda Santa Cruz acabou ocultando as outras 2 fazendas? A gente precisa ver aí um discurso político. Se você observar, a Fazenda Santa Cruz, ela se localizava onde hoje é uma região, entre aspas, mais elitizada no município. As outras 2 fazendas, elas têm sua origem em regiões mais periféricas. Mas, por exemplo, na minha opção de escrita, eu sempre dou hoje esse espaço mais para a periferia. Por quê? Porque eu acho que existem situações no mundo hoje que são compreendidas muito melhor das margens do que do centro. Então, são situações que eu acho que tem que ser compreendidas muito mais da periferia do que do centro. Eu acho que a Heriotaba hoje ela é melhor compreendida da periferia do que do centro. A Heriotaba hoje cresce nas periferias e não cresce tanto no centro. Então, por isso que nós estamos começando o nosso primeiro programa aqui. Pronto, a Fazenda Pelo Sinal. Então, pessoal, nós vimos um pouco agora como se deu a ocupação geográfica do espaço que atualmente é a nossa cidade de Heriotaba. Então, agora nós vamos para um breve comercial e já voltamos para assistirmos a segunda parte desse documentário. Que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha. Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Só em ti quando em dor mergulhado acha alívio infeliz pecador. Só tu dominaste o pecado, Virgem Mãe de Jesus Redentor. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha. Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Tu pisaste a cerviz alterosa da serpente inimiga infernal. Deus te fez sem igual, poderosa, pra ruína completa do mal. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças
volta, amigo paroquiano, você que nos acompanha pela Web TV Mãe do Perpétuo Socorro. E agora nós vamos dar continuidade ao programa Conhecendo Minha Comunidade. E você vai continuar nos acompanhando na Fazenda Pelo Sinal para saber um pouco mais sobre essa história. Professor, qual a importância, né, nessa época, nessa ocasião, das fazendas criatórias, né, que vem surgir posteriormente, até mesmo a cidade de Rirutaba? Como eu já disse anteriormente, Gerardo, quando você vai estudar os ciclos econômicos brasileiros, você vai perceber que o interior do sertão ele vai estar totalmente ligado à pecuária. Existe uma frase do período ali, século XVIII, que definia muito essa integração com a cultura pecuarista. Que frase era essa? Do boi, tudo se aproveita. E se não se aproveita, só não se aproveita o berro. É uma frase que até hoje, né, bem gente, conhecida, tá entendendo? Quer dizer, conhecida. para dar uma ideia da importância que a pecuária, especialmente a criação bovina, ela vai ter para essa população. Nesse período, a gente vai ter o que nós chamamos de civilização do couro. Você vai ter um modo de vida totalmente ligado à questão do couro, da criação de gado. Ou seja, qualquer pessoa que consiga ir nas nossas casas, dos nossos avós, ou até nas nossas casas mesmos, a gente ainda vai perceber os resquícios desse passado. Onde é que tem esses resquícios desse passado? Está nas vestimentas, está nas indumentárias, está nas expressões, está no calçado, porque tudo era feito de couro. Isso. A cadeira era coberta de couro, o chinelo era coberto de couro, a proteção para o corpo, para se embrenhar na mata espinhosa, era feita de couro. O corrimboque, que era o recipientezinho para colocar o tabaco para o nariz, né, era feito de couro. Então o couro, o gado, ele vai ter essa importância muito grande. Não só na questão da vestimenta, dos utensílios que eram produzidos, mas também na própria subsistência. Porque, por exemplo, qual é a função que o Ceará, especialmente, vai ter durante o século XVIII? Enquanto você vai ter Pernambuco produzindo açúcar, o Ceará vai estar produzindo carne seca para alimentar Pernambuco e grande parte do Brasil. Então a função do sertão, com a produção da carne seca, era alimentar, de fato, outras regiões onde você tinha outras produções, como a cana-de-açúcar, como a produção aurífera, que é a questão do ouro. Ou seja, a função do sertão era mesmo alimentar o restante do Brasil. Nós falamos sobre a criação, né, sobre as fazendas criatórias, mas uma coisa que muitos devem estar com curiosidade é sobre a famosa história, né, dos índios herius. Afinal, é mito, é verdade? Como acontece? Se existiu de fato antes das fazendas os índios herius ou não? A presença nativa, ela não é mito, né? A presença nativa, ela é uma realidade. Toda a historiografia, mesmo a historiografia colonial do século XV, XVI, XVII, ela vai aí atestar nos documentos escritos e até não escritos que o nativo era presente em todo o território brasileiro, né? Ou seja, quando o europeu chegou aqui, nós tínhamos em torno de 8 milhões de nativos. Hoje nós temos uma população de menos de 100 mil nativos em algumas regiões protegidas. Ou seja, mas o nativo ele era uma realidade. A forma como esse nativo é descrito é que muitas vezes pode ser mitológica. O que foi que eu disse lá no início da pesquisa? Que a história, ela não é o passado. Ela é um olhar sobre o passado. Ela é uma forma de ver o passado, uma forma específica de um tempo. Ou seja, eu, em um determinado tempo, eu posso olhar de uma forma sobre o meu passado, em um determinado tempo eu posso olhar de uma outra forma. Tá entendendo? Quando você vai para a nossa história nacional, e aí nós vamos dever assim, um grande favor aos autores românticos, especialmente o José de Alencar, que vai ser assim famoso por escrever obras de cunho indianista, que a Iracema vai ser a maior referência, tá entendendo? Então, José de Alencar, na literatura, e isso pode ser usado também na compreensão histórica, ele vai construir essa ideia do passado brasileiro. Esse passado brasileiro, essa cultura brasileira, ela vai ser fortemente marcada pela cultura nativa. Porque, por exemplo, a palavra Iracema, ela simplesmente é um anagrama. Ela quer dizer América. Ou seja, o que é que estava aqui antes do europeu? Na América? Era o indígena, era o nativo. Tá entendendo?
Então, vai ser comum na nossa historiografia tentar sempre atrelar um passado heróico Ao índio. ao indígena, tá entendendo? Porque o indígena, no século XIX, os negros, eles estão começando a ser construída essa história negra hoje, mas a história indígena, ela começou a ser construída bem antes, lá pelos românticos, ela foi uma história romantizada, tá entendendo? Ou seja, o brasileiro, lá do século XIX, no início do século XX, ele vai querer se considerar herdeiro do índio. Por exemplo, não vai querer se considerar herdeiro do negro. Isso nós começamos agora. Agora que a gente já percebe a historiografia negra nascendo, algumas correntes historiográficas começando a mostrar a importância que o negro vai ter para a nossa história, mas isso como nativo, como indígena, começou bem antes. Tá entendendo? Então, é claro que não se pode afirmar que nós tivemos, por exemplo, nativos sedentários. Eu, particularmente, acredito que Heriotaba era uma região totalmente adequada para o nativo em época de inverno, em épocas invernosas. Mas, por exemplo, em épocas de estiagem, a Serra da Ibiapaba era bem mais atrativa para o nativo do que, por exemplo, o pé de serra heriotabense. Isso não quer dizer que aqui não existissem nativos. Aqui, com certeza, era uma região de grande transição nativa. Porque você vai ter o quê? De um lado, a serra. Mais abaixo da serra, você vai ter o litoral. E esses nativos, eles ficavam, de fato, transitando nessa região, entre a serra e o litoral. É claro que, para isso, você precisa também entender como é que vai ser construída essa relação entre o português e o nativo. Por exemplo, se você observar, quase todo documento histórico sobre os nativos do passado brasileiro e do presente, eles vão dar uma grande importância à língua tupi-guarani, às culturas tupis-guaranis. Quase todas as palavras que têm origem indígena no Brasil, você vai ler em qualquer livro, essa palavra tem a origem no tupi-guarani. E aí dá aquela ideia de que aqui existiam culturas, vamos dizer, hegemônicas, que era a cultura tupi-guarani. Isso não é verdade. Existiam milhares e milhares de povos nativos. Os herius, eles estão inseridos dentro de uma matriz chamada tapuia. Eles não são da matriz tupi-guarani, eles são da matriz tapuia. Os tapuias, ao longo do processo colonial dessa região, no Ceará, em outras regiões também do Nordeste, eles vão ser nativos extremamente, vamos dizer, ferozes em relação aos portugueses. Eles vão ter uma resistência muito maior. Tapuia, no Ceará e no Brasil, não é uma denominação apenas de um nativo, é uma denominação política também, de nativos que não se deixaram domar pela cultura portuguesa, que resistiram até o último momento. Então, os nossos ancestrais nativos, heriotabenses, que existiram com certeza, né, mas foi, acima de tudo, um ancestral que resistiu e não se deixou dominar pelos portugueses. Por isso que foram praticamente dizimados. Às vezes, o Gerardo, a gente não entende o quanto violento foi a colonização portuguesa, mas ela foi extremamente violenta. Se você imaginar, o Brasil é um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Qual a língua oficial do Brasil? O português. Você imagina que é um dado simples. E o que é que está por detrás dessa universalização da língua portuguesa? O massacre dos nativos. Nós aqui possuímos várias línguas. A gente conseguiu construir um país, entre aspas, de 8 milhões de quilômetros quadrados, onde em todas as regiões do Brasil se fala o quê? Português. E como foi que a gente conseguiu fazer isso? Matando. Simplesmente matando. Então, cacique guerreiro, serei. Cacique Nós guerreiro, vamos serei. agora, professor, para um outro ponto da nossa cidade que tem muita história e muita conversa boa. Vamos para lá agora? Bora?
Professor Edivan, estamos aqui agora chegando a um dos pontos muito histórico dentro do nosso município de Heriotaba, que é a estação. E aí a pergunta que fica, professor, é o que significa, como podemos ressaltar a história da linha férrea para a importância dessa ocupação no solo heriotabense? Assim, pensar a linha férrea é preciso pensar uma integração econômica, tá entendendo? Para ser mais exato, no dia 1º de dezembro de 1893, a estação estava inaugurada em Heriotaba. Foi a primeira vez que um trem parou no solo do que seria a cidade de Heriotaba. Então ela sai de Sobral em direção a... O objetivo mesmo era Sobral, Ipu, Piauí e Maranhão. Posteriormente. Porque você vai ter o quê? Uma integração econômica. Vai ter uma importância. Toda essa região ela vai estar dentro de um ciclo econômico que buscava tornar Sobral senhora do comércio até o Maranhão. Uma cidade senhora do comércio até o Maranhão. Tá entendendo? Para vocês terem uma ideia, só uma curiosidade. De Sobral até Heriotaba, qual é a distância? 188.490 metros, tá entendendo? Dista de Sobral. É a distância entre a estação ferroviária de Heriotaba até Sobral. O objetivo, de fato, era chegar até o Maranhão. E Heriotaba, ela se insere, tá entendendo? Aquilo que seria a cidade de Heriotaba está inserido dentro desse percurso do comércio. Porque, assim, o que a gente precisa entender é que a linha férrea, o trem, no século XIX, ele exercia, de fato, uma grande importância econômica, porque era através do trem que circulavam o quê? Pessoas e produtos. E, consequentemente, florescia o comércio. Então, Heriotaba teve, nessa época, podemos dizer, a sua ascensão enquanto vila, né, de movimentação de pessoas que estavam passando, trafegando pelo trem no solo heriotabense. É claro que existem vários fatores que dão origem a uma vila e, consequentemente, uma cidade. Mas as fazendas de criar e a linha férrea, especialmente a linha férrea, foi um instrumento importantíssimo para a povoação local. Até porque a partir da chegada da linha férrea, várias pessoas de outras regiões, Santa Quitéria, Massapê, Ubajara, Ipu, várias famílias começaram a vir para cá e você vai ter um grande aumento demográfico aqui dentro do povoado. Então temos aí a grande importância da nossa estação. Da nossa estação em Heriotaba, com certeza, viu? No passado, pessoas, produtos circulavam por aqui. Hoje, produtos continuam a circular porque o trem ainda passa e fica, infelizmente, né, de forma até, vamos dizer, não cuidada, porque uma coisa que o município necessita muito é justamente essa educação patrimonial. Essa valorização do patrimônio. É claro que o prédio da estação pertence à linha férrea. Né? Eu acho que existe até um pedido para o município adquirir a linha o prédio da estação ferroviária. Espero que isso posteriormente possa acontecer e, consequentemente, possa ser cuidado desse prédio aí, que está aí como marca de um passado ainda bem recente no nosso município. Então, depois da gente falar conhecer um pouco mais sobre a história do nosso município, da ocupação heriotabense. Então, professor, vamos falar agora mais especificamente, né, sobre o surgimento, podemos assim dizer, do catolicismo no solo heriotabense. Nós vamos para outro ponto também, que para quem não sabe vai ser um pouco do marco histórico desse surgimento na nossa cidade, não é? É aquilo que eu disse inicialmente. Vários fatores vão acabar colaborando para o surgimento do que seria a cidade de Heriotaba. Já falamos um pouco sobre a pecuária, falamos agora sobre a linha férrea e agora nós vamos conhecer um pouco a influência da Igreja Católica no surgimento dessas cidades. Então vamos lá para o próximo ponto, que você vai a partir de agora conhecer um pouco mais sobre a história da nossa igreja, um pouco sobre a devoção à Nossa Senhora. Estamos aqui no bairro da Caixa d'Água, ou como é popularmente conhecido, o Alto da Cadeia também, né? E a pergunta que não quer calar, por que que esse local, né, esse bairro, o que ele representa para o início da devoção à Nossa Senhora, para o início do catolicismo, podemos assim dizer, na cidade de Heriotaba? Bom, no passado representava a água do batismo. Olha só, a água continua sendo o símbolo do lugar. A primeira capela, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, a primeira capela erigida em solo heriotabense, se situava mais ou menos aqui nesse espaço.
Então nós Assim, estamos falando de uma outra devoção. de uma outra De uma devoção. outra Nossa Senhora, entendendo? podemos assim dizer, né? De um outro título, a Mãe de Deus, que é Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. Tá entendendo? Uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte, que a construção da capela foi o primeiro passo para o maior envolvimento religioso do povoado de Heriotaba naquela época. Estou falando aí de final do século XIX e início do século XX. Tá entendendo? O que foi que aconteceu? Primeiro, antes de ser construída a capela, porque oficialmente para a historiografia local, a capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, a primeira a ser padroeira desse solo, foi construída em 1906. Tá entendendo? Então, a outra capela dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro vai ser construída depois, mas inicialmente nós vamos falar sobre esta. Tá entendendo? Estamos falando do início do século. Do início, primeiro envolvimento religioso. Antes da construção dessa capela, nós vamos ter um pedido. Ou seja, conforme vieram as fazendas, conforme veio a linha férrea, aqui foi aumentando a quantidade de pessoas. E, consequentemente, quando aumenta as pessoas, vai aumentando a necessidade espiritual também. Então, a construção dessa primeira capela vai justamente suprir essa necessidade espiritual que começa a haver na região. Os casamentos, os batismos, a dispensão de alguns sacramentos vão ser inicialmente nessa capelinha. Então nós vamos ter um primeiro pedido, onde as pessoas do local vão se dirigir à Arquidiocese de Fortaleza, através da época do pároco do Ipu. Até então não tinha a diocese de Sobral nem tinha bispado. O bispado de Sobral só é de 1915. Nós estamos falando aí em 1894. O pedido para construir essa primeira capela data de 1894. Então foi feito um pedido da população local através do pároco do Ipu. Isso mostra que Heriotaba, na época que ainda era o povoado de Santa Cruz, começava a nascer o povoado de Santa Cruz, era dependente espiritualmente de Ipu. Não era nem de Sobral, era de Ipu. Politicamente é dependente da Guaraciaba, Era, né? da região de Guaraciaba, Mas religiosamente de do Ipu. Então, na época, o pároco de Ipu fez uma solicitação a Dom Joaquim, que na época era arcebispo de Fortaleza, pedindo permissão para construir neste solo uma primeira capela. Tá entendendo? Uma coisa interessante que tem que ser colocada aqui. Sempre vai existir a necessidade, quando o ser humano entra no espaço, de sacralizar o espaço. É preciso, dentro do espaço do profano, criar o espaço do divino. E a capela vai justamente suprir essa necessidade do espaço do divino. E aí você pergunta, e por que Nossa Senhora da Conceição? Aí a gente precisa remontar muito a colonização. Por quê? Nossa Senhora da Conceição era a padroeira do Reino de Portugal desde 1646. Então, o culto a Nossa Senhora da Conceição, ele vai ser difundido em todo o Vale do Acaraú. Não é à toa que nós vamos ter várias cidades, até na nossa região, que tem Nossa Senhora da Conceição como padroeira. Padroeira da nossa diocese. Da nossa diocese, olha só, padroeira da nossa diocese, padroeira de Bela Cruz, nós temos várias cidades. E vai ser inicialmente a primeira padroeira de Heriotaba. Então esse culto vai vir para cá através desses moradores. Né? A influência portuguesa, muito forte através do culto a Nossa Senhora da Conceição. Vale dizer que Heriotaba é uma cidade que surge do ciclo da carne. E o vaqueiro, o fazendeiro, é acima de tudo alguém muito religioso. É alguém que próximo ao lugar onde morava tinha que ter também a capela. Isso. Então esse pedido para construir essa capela data de 1894. O pedido só vem ser atendido Em 1906, oficialmente, é que você tem a construção da capela. Então, primeiramente, é preciso construir essa linha cronológica da evolução católica do município. Tá entendendo? Em 1894, você vai ter o pedido, a solicitação para se construir a primeira capela. E, em 1906, oficialmente, segundo a historiografia local, é a data de construção da capela. Ou seja, a partir de 1906, toda a carência espiritual da população que até então estava no lugar era suprida aqui. Os casamentos, os batizados e os demais sacramentos eram dispensados aqui nessa capelinha. Uma minúscula capelinha, mas que já principiava aí a evolução local. Outra coisa que nós não podemos esquecer, que quando nós formos falar um pouco sobre a matriz, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. O papel da capela, da Igreja Católica no povoamento das cidades cearenses. Tá entendendo? Porque não vá dar spoiler, não. Você não vou spoiler ainda não. Ou seja, não é só a questão religiosa, também é a questão política. A questão urbana, porque a partir da capela era pensado a cidade, todo um urbanismo, toda uma organização. E era a capela, naquele momento, através da missa,
que era o maior exemplo de civilidade. Você imagina no sertão aqui, do final do século XIX, início do século XX. O que era que dava a principal característica da civilização era justamente a missa. A missa era o principal evento social. Como até hoje, nas cidades pequenas, a missa continua, a missa dominical é o principal evento social onde há o encontro, onde há as conversas e onde as pessoas não vão só para rezar, mas vão também para se encontrar. Colocam as suas melhores roupas, vão para paquerar, vão para namorar, acima de tudo lugar de encontro também. Nós estamos falando dessa capela que foi erguida nesse bairro e a história local, ela determina quando acontece essa transição do bairro da Caixa d'Água para o centro, que hoje nós chamamos centro. Pronto. Como eu disse inicialmente, ou seja, você vai ter a primeira capela, pedido em 1894, a construção em 1906. Em 1910, nós vamos ter a solicitação para a construção de uma outra capela. Isso dedicada a um outro título da Mãe de Deus. Não mais Nossa Senhora da Conceição, mas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tá entendendo? Então, em 1910, a gente vai ter essa solicitação para se construir essa outra capela. Eu vou falar sobre esse assunto quando nós estivermos falando um pouco sobre a Igreja Matriz. Tá entendendo? Porque vai haver a mudança. Vai ter toda uma causa que vai possibilitar uma mudança dessa devoção. Não é à toa que a capela foi derrubada. A capela hoje não existe mais. Isso é até bom fazer essa observação. É como se o culto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro só florescesse se desaparecesse o culto a Nossa Senhora da Conceição. Não Pudesse ocupar conviver as duas no mesmo espaço religioso, tá entendendo? Então, automaticamente, como sempre, na história do cristianismo, o santo é sempre sacrificado em nome de um bem maior. Assim foi Jesus, assim foi com os mártires e aqui foi com a capela. A capela foi derrubada. Que vai ter um motivo que vai levar à derrubada dessa capela, que nós vamos falar um pouco sobre isso depois. Pois nós vamos falar sobre esse motivo agora. Então vamos nos dirigir, professor, para o centro de Heriotaba, para a Igreja Matriz, e lá para a gente entender um pouco mais o surgimento dessa segunda capela e da devoção à Mãe do Perpétuo Socorro. Vamos lá? Vamos lá. Depois dessa pequena caminhada, descendo o famoso alto da cadeia, né, que não tem mais cadeia, chegamos aqui na Igreja Matriz, na Praça da Matriz. Professor, surgiu o pedido da segunda capela, a necessidade de uma segunda capela. A partir daí, o que é que nós podemos relatar na história da nossa paróquia? Bom, nós estamos aqui, tendo atrás de nós aí hoje a imponente Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E aqui, Gerardo, seria o segundo capítulo da nossa história católica, aqui em Heriotaba. Que é o primeiro, aquele que a gente já abordou antes, que foi a construção da primeira capela. E aqui seria o segundo capítulo, tá entendendo? Em 1910, nós vamos ter um pedido, uma solicitação, um pedido que a própria população faz para que possa ser construído um outro templo, não mais dedicado a Nossa Senhora da Conceição, mas dedicado a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E tem um motivo pelo sim. Qual o povo faz esse pedido? Uma coisa que eu quero que você entenda, e as pessoas, é o seguinte, que tudo vai ser antecedido por um pedido, tanto na outra como nesta daqui, tá entendendo? Em 1914, oficialmente, é o início da construção da capela. Essa capela começou a ser construída, que hoje é a matriz, mas enquanto capela, nesse local, começou a ser construída em 1914. Qual o motivo? Tá entendendo? Através de uma pesquisa que eu realizei na minha graduação em História, eu justamente abordei esse motivo da mudança. Porque, logicamente, se a primeira padroeira foi Nossa Senhora da Conceição, por que não permaneceu até hoje Nossa Senhora da Conceição? Mas às vezes a história é feita do improvável. É feita de uma coisa que às vezes muda totalmente a nuance, o desenrolar desse drama humano que é a história, a vida, aquilo que mostra a vida como ela acontece no seu dia a dia, no seu cotidiano.
Tá entendendo? Então, final do século XIX, início do século XX, nós vamos ter aqui nessa região vários relatos de uma doença que as pessoas na época denominavam como peste. Se você observar, fizer um estudo da saúde durante o século XIX e início do século XX, você vai perceber que o que não faltou nos lugares foi a epidemia. Você tinha varíola, febre amarela, e nós não podemos esquecer que Heriotaba, naquela época ainda um pequeno povoado, era cortado por uma linha férrea. Então tinha um Então, trânsito tinha um muito trânsito grande de produtos, tinha um trânsito de pessoas e, consequentemente, vai ter trânsito de doenças. Então, houve, segundo fontes, né, orais, uma doença que se alastrou aqui no município, uma peste, que matava as pessoas rapidamente. Então você coloque isso no início do século, final do século, início do outro século, numa região onde as pessoas não tinham acesso às condições mínimas de saúde, de higiene. uma das principais formas do ser humano enfrentar as agúrias da vida é a oração, é a espiritualidade. Então, nesse sertão tão sofrido, e ainda não só pela seca, mas ainda com a doença, o que é que tinha como esperança para esse povo? Uma promessa. Foi realizada uma promessa com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Está entendendo? E relatos mostram, na época, que a doença cessou. Aqui a doença cessou. Então Nossa Senhora socorreu, Socorreu. o povo Heriotaba. É claro que você tem que perceber o seguinte, como é que se constrói essa questão da relação com o sagrado. Se você pegar para a teologia católica, você não tem diferenças de títulos. É aquela velha música do rei Roberto Carlos. Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. Mas na mentalidade popular, na relação com o sagrado, no cotidiano com esse sagrado, essa relação ela é diferente. Na cabeça daquela população, ela tinha que ser socorrida naquele momento de sofrimento, de angústia, de dor. E quem poderia ser esse socorro? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que pela imagem é repleta de significado. Olhos grandes, que olham para o sofrimento dos filhos, acolhe o menino Jesus no momento de sua angústia, que é a apresentação dos instrumentos da morte de Jesus. Uma mão, Maria segura, é o apoio, Jesus, na outra ela segura as mãos, mostrando que pelas mãos de Maria vem toda a abundância de graças, que estão tocando em Jesus, é as mãos que seguram as mãos de Jesus. Então, esse símbolo religioso, consequentemente, ela vai produzir nas pessoas daquele período essa relação de proteção. E, consequentemente, isso foi o principal motivo que vai gerar a construção da capela e, consequentemente, o que nós vamos ter a construção da paróquia. Está entendendo? Então nós temos aí, pela ordem, em 1914, é erguida a segunda capela em solo Heriotaba. A segunda capela. Já com a destruição da outra capela ou não? No decorrer desse processo, vai ter outros fatores históricos também que vão acabar contribuindo para que a outra capela fosse desativada. Mas isso posteriormente? Isso posteriormente, tá entendendo? Aos poucos as pessoas foram saindo de lá e foram vindo para cá. E consequentemente, devido a outros fatores, por exemplo, eu tenho que mencionar aqui, porque também existe isso na nossa historiografia local, tá entendendo? Que próximo à capela de Nossa Senhora da Conceição existia um meretrício, tá entendendo? Existia um meretrício. Uma casa da luz vermelha, como era conhecida naquele período, tá entendendo? Então, não era permitido que o sagrado se misturasse com o profano. Como é que pode? No espaço do sagrado, você tem o espaço do profano. Indo para o local sagrado, passaria. Então, esse vai ser um dos fatores também que vai contribuir para a desativação da capela de Nossa Senhora da Conceição. Que, segundo relatos, a capela foi destruída. Em frente da capelinha tinha um pedestal com um cruzeiro. Esse cruzeiro teria sido levado para o cemitério e a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que foi colocada na capela, foi levada para o Museu Dom José. Que está lá no museu. Isso está lá. Até hoje eu nunca encontrei, mas segundo lá, tá entendendo? Mas segundo relatos, essa imagem teria sido direcionada para lá. Para o museu. Então nós temos aí a construção
da primeira capela, não como matriz ainda, mas existe aí já a devoção à Nossa Senhora e posteriormente surge então a paróquia de Heriotaba. O que a gente pode falar um pouco sobre o surgimento da nossa paróquia? A paróquia de Heriotaba, oficialmente, ela surge no dia 23 de novembro de 1936. Dom José Tupinambá da Frota, na época bispo de Sobral, erigiu Heriotaba como matriz, tendo as mesmas pompas das matrizes da diocese de Sobral, tendo como primeiro pároco, que chegou aqui em Heriotaba no dia 13 de dezembro de 1936, pisava o nosso primeiro pároco, o padre Francisco Olinto de Araújo Leitão, que, diga-se de passagem, quando chegou aqui, o primeiro relato que ele coloca no livro de tombo, que ele, o primeiro relatório que esse pároco faz é que a capela era uma capela muito pequena e se encontrava em péssimo estado. Tá entendendo? E é o primeiro pároco a construir algo na capela. A primeira coisa a ser construída nessa capela foi uma pia batismal. Que até então não existia. Tá entendendo? A primeira relação que se tem desse padre com a capelinha é justamente a construção da pia batismal. Uma coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, que não existe uma data exata, oficial, para a igreja ter ganhado essa forma. Tá entendendo? A igreja matriz de Heriotaba, ela vai sendo construída ao longo de todo o século XX. Começa em 1914, eu vou citar essa construção da pia batismal pelo primeiro pároco. Em 1943 chegava aqui um outro pároco chamado Padre Luiz Mendes Frota. Em 1943 chegava esse novo pároco. E é do paroquiado, isso aqui tu corta, viu? Outro ponto que necessita ser dito aqui é que em 1943 chegava aqui em Heriotaba um outro... Outro ponto que precisa ser salientado aqui é que em 1943 chegava aqui em Heriotaba um outro pároco chamado Padre Luiz Mendes Frota. E é do paroquiado desse pároco que nós vamos ter a maior reforma na igreja matriz. Que seria... Pronto. Esse pároco também relatou no livro de tombo da época que a paróquia, a capela era minúscula, muito pequena, já não comportava a população. Estava em péssimo estado. Então é do paroquiado dele que nós vamos ter a grande reforma, porque é durante a estadia desse pároco aqui que nós vamos ter a contratação de dois profissionais. Um pedreiro vindo de Sobral, chamado Francisco Fernandes, e um artista que vai ser o responsável pela planta dos altares, que era o artista Pedro Frutuoso do Vale. Esse cara é o responsável pela planta dos altares da igreja. Observe que eu estou falando altares, porque essa igreja não possuiu apenas um altar maior. Essa igreja já possui em torno de 5 altares. 5 altares. Tá entendendo? Que ao longo do tempo, durante as próprias reformas, esses altares foram sendo destruídos. E se você observar, hoje, a própria estrutura da matriz ela é um contraste arquitetônico. Você tem o corpo da matriz de época e você tem o altar moderno. Isso mostra um contraste, tá entendendo? Ou seja, esses altares eles foram ao longo do tempo sendo modificados. Tá entendendo? Mas para você ter uma ideia, se você entrar na igreja matriz pela lateral, você vai perceber o seguinte, que não existe um nivelamento. A nave ela é construída de forma mais elevada e a lateral ela é construída cobrindo a nave, porque a reforma da igreja inicialmente cobriu a estrutura da antiga capela. Tá entendendo? Isso fez com que a igreja não tivesse no seu piso um nivelamento. Em cada um desses arcos de entrada são arcos românicos, para você ter uma ideia, e mede em torno de 2,20 metros cada um. O arco do altar-mor, que é aquele arco maior, quando você vai para o presbitério, ele mede em torno de 5 metros. Quer dizer, a perfeição arquitetônica é muito bonita, tá entendendo? Que necessita que cada dia seja preservado, seja cuidado, porque isso é a marca de um tempo, tá entendendo? Que passou, mas que está aí, esse vestígio de toda uma história que circulou esse município. Porque, por exemplo, você tem relatos, na época da construção da igreja matriz, que existiam famílias que levavam caeiras de tijolos. O pai, a mãe, os filhos levavam os tijolos, areia para construir a igreja matriz. Foi uma igreja construída com as mãos do seu povo, tá entendendo? Então é muito bonito isso,
Por isso essa importância de preservar. A educação patrimonial aqui nesse município é uma coisa extremamente necessária. E estamos nos encaminhando para o mês de novembro, aí os 83 anos de paróquia em si. Então, assim, passamos com o professor Edivan por um vasto conhecimento histórico do nosso município. Falamos sobre a história do nosso município, os primeiros a chegarem aqui no nosso município, falamos sobre as criações de gado, falamos sobre a linha férrea, o surgimento da primeira capela e também da nossa igreja matriz, do nosso início do paroquiato, né, da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Professor, a você eu só tenho a agradecer imensamente de coração. O agradecimento, com certeza, é bem recíproco. Eu agradeço também pela oportunidade de poder falar um pouco sobre esse nosso passado recente. Tá entendendo? Lembrando que é um convite também a outras pessoas a conhecerem um pouco mais sobre a história de Jeriotaba, especialmente a história religiosa, que é muito importante para esse município. Então, a gente agradece ao professor Edivan, mas o nosso programa ainda não acabou. Nós vamos ter ainda mais entrevistas, vamos falar um pouco mais sobre a religiosidade do nosso município, na nossa paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Fique conosco. Então, pessoal, nós acabamos de acompanhar um pouco sobre a história da nossa cidade, sobre a importância da estação no povoamento de Jeriotaba e também sobre a primeira capela que foi construída em Jeriotaba e a transição até se tornar essa grande igreja matriz que nós temos hoje. Tudo isso graças ao professor Edivan Ferreira, formado em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, que nos ajudou bastante nesse processo de pesquisa. A gente vai para um rápido intervalo e já já voltamos para conhecer o desfecho dessa história. Bem-vindo de volta a você que nos acompanha através da Web TV Mãe do Perpétuo Socorro. E o nosso programa ainda não acabou. Teremos agora uma entrevista
sobre como se deu o processo de construção da igreja matriz que temos hoje, sobre as mudanças e permanências que acontecem até hoje e sobre como cada pároco passou aqui deixando um pouco de si. Quem será o nosso entrevistado de hoje? Nos acompanhe agora para descobrir. E o nosso programa de hoje ele continua com as nossas entrevistas, falando um pouco sobre a religiosidade da nossa paróquia, da existência da nossa paróquia. E aqui comigo está a Silvana Frota, a gente agradece imensamente a sua participação no nosso programa, Silvana. Muito obrigada, é um espaço a mais que se abre para a gente divulgar a nossa cidade. E a Silvana, ela é filha de Hiriutaba, filha do saudoso Dr. Edson, e jornalista, escreveu alguns livros sobre a nossa cidade. Eu queria que você partilhasse conosco quais são esses livros que você escreveu falando um pouco de Hiriutaba. Pois não. Quando eu saí de Heriotaba, eu fui estudar em Fortaleza, né? Me formei lá, voltei, retornei para ser jornalista em Sobral, representando o jornal O Povo. Ao chegar em Sobral, fui provocada pelo cônego Francisco Sadoc de Araújo, que é um grande escritor sobralense, autor de vários livros, membro da Academia Sobralense e Cearense de Letras, que me falou: Silvana, você é uma jornalista, não existe nada publicado sobre a sua cidade. Por que você não se aventura a fazer esse trabalho? Eu disse: padre, o senhor me ajuda? Aí ele disse: pois não, com certeza, vamos fazer um roteiro. E nós começamos a fazer esse roteiro. A partir desse roteiro, eu comecei a pesquisar nos cartórios, nas igrejas, tanto em Sobral como aqui também, porque a Diocese de Sobral, a que nós pertencemos como paróquia, né, tinha muitas informações importantes sobre a história de Heriotaba, principalmente a história religiosa e também a história política. A partir daí eu comecei a voltar a Heriotaba e vim quase que costumeiramente umas 3 ou 4 vezes ao ano, fotografar a cidade, conversar com pessoas, porque você sabe que recompor a história, você tem que partir de pessoas e de fatos que existem registrados nos livros. E foi isso que eu fiz. E depois de uns 6 anos de pesquisa, eu montei esse livro e surgiu o nome de Santa Cruz a Heriotaba, que foi muito feliz. Foi inclusive uma ideia do padre Sadoc de Araújo. E aí nós lançamos o livro em 1989, ou seja, já são 31 anos do livro. Depois de 15 anos, eu resolvi que estava na hora da gente fazer uma adaptação ao antigo livro, né? Adaptando as novas informações que nós teríamos a partir daquele momento. Aí eu publiquei Heriotaba ontem e hoje, rememorando um pouco do Santa Cruz a Heriotaba, também um livro de história, e contando aquele momento que estava acontecendo, que foi em 2003. E nós estamos agora em 2019, então a história, ela vai acontecendo com o passar. Ela vai acontecendo e você não pode... Um livro de Santa Cruz a Heriotaba está esgotado, para você ter uma ideia. Eu lancei em 5 municípios. O primeiro foi Heriotaba, em seguida foi Sobral, onde eu estava residindo no momento. Depois eu lancei em Fortaleza, no Náutico Atlético Cearense. Em seguida fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro houve 2 lançamentos, mas um que me deixou muito feliz. Reuni mais de 300 conterrâneos. Né? É difícil você conseguir numa cidade tão grande daquela, né? Reunir toda essa quantidade, Isso. né? E recebi muitas homenagens lá pelo trabalho que eu estava executando, que repercutiu em Cariré, repercutiu em Guaraciaba, repercutiu em tudo. Isso nos deixa muito felizes, muito alegres de poder fazer um trabalho sem pensar que aquilo vai ter um retorno. E esse retorno eu recebo a cada momento que eu venho a Heriotaba. Depois eu me aventurei a escrever mais 2 livros, nesse caso foram de memórias. Nos 80 anos do meu pai, um ídolo para mim, um homem que tem um grande papel aqui na educação de Heriotaba, e escrevi um livro de memórias sobre os 80 anos dele, 42 anos como educador. Depois veio os 90 anos dele, e aí nos 10 anos depois, eu lancei Meus Pais, 2 histórias de trabalho e determinação. E agora, em 2017, eu completei 40 anos de jornalismo. E aí eu resolvi fazer 40 anos de jornalismo também,
Só que não é um livro de mesmices, contando da minha vida somente. É as pessoas contando da minha vida. Quem me conheceu, dando depoimento sobre a minha vida. E aí, esse ano, né, eu fui escolhida para homenagear o padre Eufrásio, num evento que aconteceu em Fortaleza, onde a colônia de Heriotaba se reuniu, se congregou cada vez mais para ajudar na reforma dessa igreja, que ficou belíssima. Quero parabenizar já o padre Eufrásio. Estou vendo que ele é um homem muito cuidadoso. O Ceforme também está belíssimo. Espero que o Lar da Juventude volte e a Casa da Providência também, porque nós fizemos uma campanha pela Casa da Providência. Esse nome é muito forte, marcou a época dos anos 50 e 60 em nossa cidade. Então, Casa da Providência para nós soa assim como uma educação de qualidade na época, não é? E isso voltar seria muito interessante. Mas aí eu lá me lembrei, eu tenho que escrever alguma coisa sobre a evolução religiosa de Heriotaba, porque já está no tempo. A última vez que eu escrevi, o último padre tinha sido o padre Emídio. E de lá para cá já tivemos mais 3 padres. Isso. Né? E você escreveu? Aí eu comecei a pesquisar de novo, tive o apoio, gostaria de contar, da Magnólia, né, uma serva de Deus aqui que está aqui com você, que inclusive é Ximenes também. Né? Meu nome é Silvana Ximenes Gomes Frota. E a gente fica por aqui que nós vamos ter ainda mais entrevistas. Tá? Muito obrigada pela sua gentileza. Muito obrigado. Fique conosco. Rogério Magalhães, para a gente, dentro da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde nós vamos falar um pouco das mudanças que aconteceram, né, seu Rogério, com o passado do tempo, dos anos. Porque as mudanças que vai evoluindo, né? Uma evolução que a gente vê hoje, eu acredito que a nossa igreja seja uma das mais belas do estado. Uma arquitetura muito bela. Exatamente. Seu Rogério, como é que nós podemos falar do presbitério, do altar, dos anos que foram feitas sendo essas mudanças, dos padres que foram mudando? Na época do padre Ataíde, aqui o presbitério, ele tinha uma mureta aqui ao redor, tanto nessa lateral como nessa aqui na frente, onde aqui tinha tipo uma portinha, né? E aqui, nesta muretinha que tinha aqui, era onde os jovens que faziam parte do Lar da Juventude assistiam às missas aos domingos sentados aqui. Aqueles que ajudavam o padre aqui na celebração litúrgica e os outros ficavam aqui. E o padre Ataíde, ele sabia de qual salteado quem vinha para a missa e quem não vinha. Conhecia todo mundo porque ele já corria o olho aqui, né? Então isso aqui era muito difícil você assistir uma missa aqui que não tivesse os jovens aqui todos. Mas o presbitério, ele era dessa altura ou ele era mais rebaixado? Ele era mais ou menos isso aqui mesmo. Ele não era muito, mas ele era mais baixo um pouquinho, não era isso completo não. Aí foi que quando o padre Rômulo assumiu, na morte do padre Ataíde. Isso nós estamos falando de 86. Mais ou menos 86, por aí. Né? Aí assumiu aqui interinamente o padre Cassiano. Sim. O padre Cassiano. Porque o padre Cassiano era da paróquia do Cariré. E aí, quando o padre Rômulo veio para cá, ele fez uma reformulação aqui, colocou mármore, esse piso aqui. Esse piso é da época do padre? Isso, tirou as muretinhas, fez esse altar aqui, não era assim. Né? Não era nesse formato? Não era nesse formato. Como era o formato, seu Rogério? Eu não estou muito por dentro, a lembrança não está bem acesa, só que eu me lembro muito bem que a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela era aqui debaixo da cruz, a cruz era lá em cima, era mais em cima, né? E aí a imagem era aqui dentro
tipo um santuário. Ela era arredondadinha assim, feita de concreto, e a imagem de Nossa Senhora era ali. Aí depois foi tirada a imagem, colocada aqui, né? A imagem de Nossa Senhora Perpétua do Socorro veio para cá. O ambão era desse lado, né? Aí, isso na gestão do Padre Emídio. Padre Rômulo. Ah, E Padre o Padre Emídio veio depois do Padre Rômulo. Isso. Né? Aí, quando o Padre Emídio veio para cá, aí ele construiu a Igreja do Santíssimo. O sacrário, até então era aqui, na época do Padre Rômulo era aqui, o Padre Emídio também era aqui, até construir a Igreja do Santíssimo. Depois que o Padre Emídio construiu a Capela do Santíssimo, foi que o ambão, o sacrário saiu daqui e foi ali para a Capela do Santíssimo. Né? Desde então, o Padre Ribeiro, quando assumiu no lugar do Padre Emídio, o Padre Ribeiro trocou aqui a mesa do sacrifício, a mesa da palavra. O ambão ele tirou dali e botou aqui. Né? A imagem de Nossa Senhora desceu. A imagem de Nossa Senhora desceu, colocou no pedestal mais alto. Ele tirou a pia batismal que era aqui, levou lá para frente. Né? Então, ele fez essas trocas. E agora, já no paroquiado, Agora no paroquiado do Padre Eufrásio, nós vemos nós uma estamos outra vendo mudança. outra roupagem. Né? Então, a gente vê que a cada tempo vai evoluindo e as coisas vão fluindo Vão assim, acontecendo. né? Vão acontecendo. E por sinal, eu achei muito bonito isso aqui. Eu acho muito bonito essa roupagem nova que é da nossa igreja. Então temos uma nova mesa de sacrifício. Exatamente, né? a cadeira, a cátedra, né? Tá mais. Né? Aqui está com um tipo mesmo de catedral. De catedral, estilo Exatamente. catedral. Exatamente. Então nós vimos que o passar dos anos, o passar de cada paroquiado, de cada padre, foram acontecendo mudanças na nossa igreja matriz. Mas nós vamos também para um outro ponto aqui da nossa igreja, para a gente conhecer também as histórias, as curiosidades que aconteceram na nossa igreja matriz. Vamos lá? Seu Rogério, estamos aqui numa outra parte da nossa igreja matriz, especificamente na torre e no coro, né, da igreja matriz. E aqui nós temos uma dimensão do forro da igreja matriz, onde a gente não vê viga nenhuma, né, no forro. E muita gente tem algumas curiosidades e até receio. Então eu queria convidar você para a gente ir lá em cima no forro e a gente falar um pouco mais sobre o forro e a construção do forro da igreja matriz. Tá, então vamos lá. Pois é, Jean, como você está vendo aqui, nós estamos aqui no forro da igreja. Você vê que muitas pessoas na nossa Redutaba não têm informação sobre a estrutura aqui em cima do forro. Você está vendo aqui que essas vigas, elas são diretas e elas têm o quê? Tem mais ou menos 50 centímetros de altura, né? Então, aquelas pessoas que dizem assim, será que o forro da igreja não cai não? A gente tem a certeza de que tudo é perecível, mas uma estrutura dessa aqui não tem como correr risco, né? A gente vê, você está vendo aí, a estrutura de concreto que é feito o forro da igreja matriz, porque esse forro aqui, ele é feito pela parte de baixo da viga. Quando foi forrado, encheram a viga já com um forro no ponto. Isto no paroquiado do Padre Ataíde. Ele sempre teve aquela ideia de que forrar a igreja era muito viável para os fiéis ficar mais confortáveis na celebração litúrgica, né? A gente vê também aqui o quanto naquela época os pedreiros eles eram muito profissionais, porque essa parte aqui
Isso aqui é feito de cal batido. E para você fazer um negócio desse de cal, você precisa ser muito profissional, né? Porque hoje a gente vê isso aqui, mas é feito com gesso. O gesso você corta do jeito que você quiser. Agora fazer isso aqui, de alvenaria de barro e cal, é preciso que seja bom mesmo. É preciso que o cabo desse, senão eu me garanto, né? Você vê aqui também a estrutura da igreja. Aqui em cima, quando a gente precisava fazer algum serviço aqui, tinha que destelhar. Aí foi aberto uma passagem ali para dar acesso àquela parte ali do altar. Porque daquele lado ali fica para você passar para o lado do forro do altar, né? Ao invés de você ir por dentro, você ir por fora, você vai por dentro. Entendeu? E é isso, a igreja nossa tem um prédio muito bem, tem uma estrutura muito bem feita. Seu Rogério, a gente pode observar aqui nessa parte interna da torre e a gente só consegue ver, né, tijolo. A gente não consegue ver nenhum Não tipo tem de viga, né? pilar, nem A gente viga. vê. Aí você vê aí como era o profissionalismo das pessoas do passado. Fazer esses moldes aqui, tudo no tijolo, só barro, cal e tijolo. Entendeu? E muito bem feito. Verdadeiro profissionalismo. Exatamente. Pois vamos subir que nós vamos para um ponto bastante curioso. Estamos aqui no outro ponto da nossa igreja matriz, com o seu Rogério, e um ponto que muita gente ou tem medo ou tem muita curiosidade de Não saber sabe como é. né? Nós estamos especificamente no relógio da igreja matriz. Como a gente pode observar, ele hoje está funcionando, né? Está só um pouquinho atrasado, né? Mas relógio que atrás não adianta, um né? pouquinho, né? Mas a gente vê que ele está funcionando, né? E Exatamente. uma estrutura muito interessante. Seu Rogério, o relógio da igreja matriz foi colocado no paroquiado de quem? Monsenhor José Ataíde. Monsenhor José Ataíde colocou esse relógio aqui. Aí, com o passar do tempo, ele deu probleminha quando foi no paroquiado do Padre Ribeiro. O Padre Ribeiro mandou restaurar. Restaurar o relógio. Restaurar o relógio. Tanto que ele funciona normalmente. Aí é essa joia que tem aqui. Uma relíquia, né? Uma relíquia. Uma relíquia. São poucas as igrejas Que tem hoje que tem um relógio e ainda em funcionamento, Exatamente. né? Ele estava até parado e os meninos Ajeitaram essa semana aí Só para dar mais um brilho à brilho à festa, festa, né? Então a gente vê aqui, Geraldo, que nós estamos rigorosamente no meio da torre. Daqui para lá ainda tem alguma coisa. Ainda tem um bocadinho de chão. Para chegar na cruz tem que andar um pouco. Só que daqui para lá é por É fora. por fora, não por é fora por da aqui não. torre. Ou seja, nós estamos aqui acima do teto, do telhado da igreja matriz. Acima. E temos o sino ali também, Temos o né? sino. O sino O sino que não é o sino. original mesmo. Não, o primeiro sino, o sino que. Este sino aqui já foi no paroquiato do Padre Ataíde, do Padre Emílio. Emílio. Em 96. Foi trocado esse sino por quê? Porque o que tinha aqui foi no paroquiado do, se não me engano, do Padre Expedito. Né? E aí quando colocaram o relógio aqui, essa marreta aqui batia só de um lado. Aí o sino rachou. Aí a pancada dele já não era mais. Que era o sino que a gente via no corpo da igreja. Exatamente. Né? Porque até então não tinha isso aqui. Isso aqui era aberto. Né? E aí, quando colocaram o relógio, na realidade o sino o antigo era bem aqui, ó. Nessa estruturazinha. Exatamente. Que só se via basicamente para Só para chamar. Para ter chamado. Né? Aí ele era aqui, ó, o buraco aqui. Aí daqui lá de baixo a gente viu o sino. Quando foi para trocar
tirar este sino aqui, tirar o outro para botar este aqui, você tinha que ver como é que foi. Para subir pra todos subir esses metros, este sino. deve pesar mais ou menos quanto, seu Rogério? Você estima aí? Rapaz, eu não sei não, mas deve pesar bem uns 150 quilos, não sei. Só que todo o peso subindo Se torna bem mais mais. difícil, né? E aí foi, fizeram uma força-tarefa. foi uma força-tarefa. Foi tirada essa parte aqui, todinha, para poder a gente puxar. Ele subiu por fora. Ele subiu por fora. Por fora. Aí era uma corda, uma indo e outra voltando. Ou seja, essa aqui ia puxando Na direção de baixo. na direção de baixo e a gente puxava a outra na direção de cima. Ou seja, um fazia força de lá para cá e o outro fazia daqui para lá para poder o sino subir, que nem o mesmo estilo do bonde. Sim. Né? E aí foi colocado aqui. Isso tinha talvez aqui nesse local aqui tinha umas 12, 15 pessoas. Só nesse Só espaço. nesse espaço aqui para poder puxar o. Fora a equipe lá de Fora a baixo. equipe lá de baixo. Até essa ideia de botar essas duas cordas foi, se não me falha a memória, o doutor Assis, que salvou a memória. E aí a gente colocou um sino aqui que até hoje está aí. Esse aí. Exatamente. Então, mais uma curiosidade, né? Para quem não conhecia esse espaço do relógio, do sino, a Isso. gente subiu aqui para mostrar para você, né? Que nos acompanha. Então, você que, eu não sabia como é, eu não sei como é a estrutura, você vai saber a partir de agora, né? A partir de agora você já Exatamente. vai ficar sabendo e se Isso é- tiver mais curiosidade pode vir pessoalmente, Exatamente. né? Isso é para eu até vejo assim, Gerardo, mostrando não só a nossa estrutura, a nossa paróquia, a nossa igreja, mas também o trabalho de vocês que é 10 nesse sentido. Pois, seu Rogério, muito obrigado pela sua participação. E o nosso programa vai ficando por aqui e nós agradecemos imensamente a você, amigo telespectador, que ficou conosco até agora. Divulgue com seus amigos e familiares e amanhã, a partir das 13 horas, terá a reprise do programa Conhecendo a Minha Comunidade. Você é o nosso convidado especial a se fazer presente também nos nossos festejos, que continuam lindos e animados. Agradecemos também ao Padre Eufrásio, nosso pároco, por todo o apoio e também a todos os entrevistados envolvidos para esse programa acontecer. E qual será a próxima comunidade, né? Comentem aí, tentem adivinhar que a gente vai ler todos os comentários, tá certo? Obrigado por ter ficado conosco até agora, fiquem com Deus e até mais!